O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O menino infeliz não é aquele a quem falta um relógio para ver as horas, ou que não possui botinas ou sapatos para ir à escola, ou latas de geleia com o que regalar-se à hora da merenda. O menino mais infeliz é aquele a quem falta um brinquedo, por mais humilde, um tosco navio de pau feito a canivete, ou um simples mané gostoso de papelão. Gilberto Freire. É brincando que a criança consegue compreender o funcionamento do mundo. A brincadeira cria laços e desenvolve afetos. O Em Tese de hoje vai falar sobre brincar em dois ambientes distintos, a escola e o hospital. Os meus convidados são a Rita Lous, psicóloga e mestre em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente pela Faculdade Pequeno Príncipe. Ela também é coordenadora do setor de voluntariado do hospital. E o Nélio Espreia, ele é educador, mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal do Paraná e também é diretor da Parabolé Educação e Cultura. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Muito obrigado. Rita, para a gente começar a falar sobre brincadeira, o que significa brincadeira para a psicologia? Na verdade, é um processo psíquico, né, que envolve a subjetividade. Para a criança, a forma dela se desenvolver da forma mais humana possível, que nos torna mais humano, é esse processo de elaboração simbólica, que está sempre envolvido no brincar. Então, à medida que a criança brinca, ela coloca ali algo de si e algo daquilo que ela registra o tempo todo em que está vivendo, desde que nasceu, e ela consegue colocar nas coisas que ela brinca, não necessariamente no brinquedo com aquela função de brinquedo, né? Ou pode tornar algumas coisas materiais em brinquedo. E nesse momento que ela enxerga de uma outra forma aquilo que não está naquela função, ela faz uma elaboração simbólica, ela torna simbólico. O que nós temos de mais humano é exatamente isso, que o animal não tem. Podemos falar de uma caneta sem ver uma caneta, ou então falar de um cabo de vassoura sendo um cavalinho para brincar, né? Então é essa capacidade de ter o simbólico. E no brincar isso acontece, sempre. E de alguma maneira, a criança, a partir disso, ela cresce, ela desenvolve, ela faz com que muitas coisas que ela tem potencialmente possam ir para frente, né? Nelly, na sua dissertação de mestrado, você tem um trechinho que eu até copiei aqui para ler para todo mundo, que diz o seguinte: observar as culturas infantis passou a significar então um enorme respeito e admiração pelo patrimônio cultural da humanidade. O mundo poderia ser entendido também a partir daquilo que as crianças brincam. Por que a brincadeira pode ser entendida como um patrimônio cultural? Acho que primeiramente, se a gente enxergar os grupos infantis brincando como uma espécie de segmento da sociedade, um segmento que se mantém independente das crianças que por ele passam, a gente consegue entender um pouco dessa tradição lúdica que vem perpassando os tempos, chegando aos dias de hoje, aí, mantendo laços com o passado. Esse segmento, quando você está numa escola observando as crianças, ele fica bem evidente. As crianças entram lá na escola de ensino fundamental no primeiro ano e encontram no pátio uma série de brincadeiras chamadas por nós de tradicionais, né? Então eles vão brincar de polícia e ladrão, eles vão brincar de esconde-esconde, vão brincar de cavalinho, eles brincam de roda, eles jogam os jogos de mãos, muito antigos esses jogos. E justamente eles acessam esse conhecimento dentro desse segmento, essas crianças que estão ali. E essa criança que entra no primeiro ano, ela passa 5 anos nas séries iniciais do ensino fundamental, depois ela sai da escola e vai para o colégio estadual de 6º ao 9º ano. É assim aqui em Curitiba, por exemplo. O município atende até o 5º ano. A criança passa por esse segmento, deixa o segmento e as brincadeiras se mantêm. Claro que elas são dinâmicas, elas estão em constante transformação. Mas quando a gente enxerga isso acontecendo, e aí você percebe o patrimônio cultural ali.
A criança passa por aquilo, sai e o patrimônio se mantém, a cultura se mantém. É por isso que é válido a gente utilizar esse termo culturas da infância. É uma coisa concreta, por mais imaterial que seja, porque não se pega na mão, porque não é um brinquedo, né? Isso é oralidade, isso está na memória, é a transmissão via oralidade, via observação da prática, né? Mas fica claro que há uma materialidade também nisso, porque está ali, é concreto, acontece, né? A criança deixa o segmento e a tradição permanece. O Nélio fala, Rita, do brincar nesse ambiente da escola. Agora eu imagino que brincar no ambiente hospitalar é diferente. Você é coordenadora do setor de voluntariado de um hospital pediátrico aqui de Curitiba, Pequeno Príncipe. Como que funciona nesse ambiente a brincadeira? Então, a ideia é bem essa, talvez trazer isso que culturalmente está ali para dentro do hospital, porque essa é a questão da criança, né? Isso se mantém na infância, e aí o que nós tendemos a fazer é manter a infância dentro do hospital, porque a gente sabe que o impacto da hospitalização é forte, que a criança vai deixar para trás muitas coisas, né? E coisas que trazem afeto. Então, deixou os irmãos, deixou o bicho de estimação, deixou as brincadeiras que fazem parte desse afeto todo, né? Que estão sempre permeando toda a infância. E aí tem que também, além de deixar isso para trás, começar um tratamento, cuidar da saúde, passar por procedimentos. Então a ideia é trazer isso para dentro do hospital, porque a gente sabe que a criança se sente muito bem com isso. E isso vai trazer uma série de efeitos para a criança bem positivos. Então, à medida que a criança consegue brincar dentro do hospital, ela consegue angariar dentro de si recursos para estar um pouco mais confiante e mais forte para enfrentar o tratamento, né? E isso vão ter outras repercussões. Vai ter repercussão na família, que a hora que a família percebe que a criança consegue brincar, porque o brincar sempre está muito associado à questão de estar saudável. Então a família consegue ver que a criança ainda tem e consegue resgatar a parte saudável, né? Então se tranquiliza. Então o que acontece? Se tranquiliza e fica melhor para cuidar da criança, né? A criança se adapta melhor ao ambiente do hospital, porque talvez ela tivesse uma representação social do hospital que fosse mais difícil do que pode ser mesmo. E aí ela acaba se adaptando melhor, reagindo melhor a procedimentos e também encarando de uma outra forma a equipe de saúde. O Hospital Pequeno Príncipe existe há quase 100 anos e atende 260 mil crianças por ano. A brincadeira tem espaço garantido para que a internação seja menos traumática para os pequenos pacientes. Ficar no hospital é uma tarefa difícil e normalmente deixa as pessoas para baixo. Imagine uma criança que gosta de correr, brincar e se divertir e precisa ficar dentro de um quarto. Foi pensando nisso que o Hospital Pequeno Príncipe criou as brinquedotecas. Elas funcionam graças ao trabalho de voluntários que dedicam o tempo para alegrar as crianças. É importante porque é o momento que elas esquecem a doença, é o momento que elas relaxam, que elas vão para o mundo da fantasia e é o momento que elas não escutam o não, que elas fazem o que elas têm vontade, que elas extravasam, que elas põem para fora o sentimento. Que elas brincam, né? Que é a coisa mais importante da infância é brincar. Esse é o caso do Thiago, que está no hospital há alguns dias. Quando pode, ele desce para brincar com os Playmobils e sempre monta um cenário diferente. Ele não ficou com vergonha de falar com a gente. Aqui é legal brincar, os brinquedos são legais, bem legal. A mãe do Thiago contou que o filho gosta tanto de brincar que muitas vezes esquece que está doente. Ele estava com febre, a partir do momento que ele veio aqui na brinquedoteca, a febre começou a ceder, já o tratamento começou, né, a dar resultado. Até então ele estava só no quarto, a partir do momento que veio para cá, só evoluindo, só graças a Deus. A Angelita está com seus 2 filhos internados aqui, o Davi Luiz e a Radassa, e contou que a hora da brincadeira é sagrada. Ela também acha muito importante ter um espaço dentro do hospital para as crianças relaxarem. Para as crianças assim é muito importante, né? Porque é só ficar no quarto, eu acho que o quadro da criança só piora. Aí tendo uma coisa para eles distrair, se recupera mais rápido. Daí com esses brinquedos, tem várias opções de brinquedo, pode te levar no quarto também. Ajuda bastante a criança a brincar.
Nélio, o seu trabalho ele se focou no ambiente escolar, né? Que justamente é diferente do ambiente hospitalar. Como que funciona o brincar na escola? O brincar tem duas dimensões dentro da escola. Uma delas é da espontaneidade, o brincar brotando das angústias, das memórias, das referências colhidas em casa, colhidas na mídia. É um brincar que pulsa dentro da criança e que é mobilizado, motivado por um ato criativo da criança. Se a criança cria algo novo, compõe um estado de coisas novas para poder experimentar tudo aquilo que de certo modo está ali, gerando inquietação. Então brinca-se de ser o Neymar, por exemplo. Eu sou o Neymar, você é o Messi, você é o Suárez e nós vamos jogar bola agora. Não é só jogar bola, é ser o Neymar, é ser o Messi, é ser o Suárez, porque isso está latente, isso é uma questão, eu preciso experimentar, eu quero também ser o líder, eu quero ser o destaque. Esse brincar espontâneo, que muitas vezes faz as crianças construírem num cantinho do pátio, com materiais inusitados, um fogãozinho, uma panelinha, e começarem a cozinhar no meio do pátio, com grama, com terra, né? Esse brincar é o brincar espontâneo, o brincar que está muito ligado a essa capacidade da criança de assimilação da circunstância, do entorno, da experiência social que ela tem em casa, em todas as frentes de convívio. Tem uma outra dimensão do brincar dentro da escola que também é muito importante, que é o brincar como proposta pedagógica, um brincar conduzido, um brincar promovido pelo professor de educação física, pelo auxiliar de serviços escolares, o conhecido como inspetor de pátio, né, pela professora também em sala de aula. Esse brincar que tem uma orientação do professor e que comumente passa também por uma avaliação do adulto, um julgamento do adulto. Esse brincar tem o seu valor dentro da escola, tem a sua importância também dentro da escola, porque ele cumpre com a função de repertoriar as crianças. Muitas vezes as crianças não têm mais acesso às brincadeiras tradicionais naqueles contextos outrora vividos. Por exemplo, a avó que brinca com os seus netos com o tempo, a mãe e o pai que provocam a brincadeira no final do dia, a criança que sai para a calçada de casa, circula até a esquina, encontra outro grupo infantil, começa uma brincadeira. Esse contexto típico de outrora, ele se esvaziou nos dias de hoje. As crianças estão com seu tempo reduzido. Quando sobra um tempo para a ludicidade, com muita frequência elas estão no celular, no tablet, no computador ou assistindo televisão. Então a escola acaba cumprindo com essa tarefa de repertoriar as crianças e dar conta de continuar com essa transmissão maravilhosa desse patrimônio que falamos há pouco, tão rico pedagogicamente. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Estamos falando sobre a importância da brincadeira no espaço hospitalar e também na escola. Os meus convidados são a Rita Lous, mestre em Biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente pela Faculdade Pequeno Príncipe, e o Nélio Espreia, mestre em Educação pela UFPR. Nélio, no seu trabalho de mestrado, você estudou os recreios, né? Ou seja, a brincadeira no recreio escolar. Como que funcionou o teu estudo? Eu usei basicamente como estratégia de observação das brincadeiras, aliás, o que a gente chama de observação participante em pesquisa acadêmica, que é a postura do pesquisador em campo, intervindo junto com as crianças, participando, né, criando vínculos. Então isso gera um ponto de vista privilegiado, arriscado também por alguns aspectos, que é de estar em meio às coisas, no calor da brincadeira. Então eu pude, ao longo das pesquisas, identificar elementos da socialização das crianças,
aspectos da cooperação infantil e da competitividade infantil que, acredito, não seriam possíveis de serem extraídos do contexto se eu estivesse observando à distância. Justamente pela confiança gerada no meio das brincadeiras é que eu acessei esses detalhes, assim. Então, minha postura sempre foi essa, de olhar a brincadeira por dentro, brincando junto com as crianças. Mas isso a gente sabe que gera certos riscos do ponto de vista da análise dos dados, porque você vai se envolvendo afetivamente com as crianças e você vai também gerando um tipo de recorte do olhar, né, por estar dentro e não fora, que limita também muita coisa. Então, também não sou ingênuo de achar que esse formato é o único ou o melhor formato. É apenas uma opção e eu gostei muito, assim, também porque me divirto muito com ele. Então, essa é a estratégia básica do trabalho, assim, né? E outra coisa fundamental é o trabalho com câmera. Eu utilizo o processo o recurso, né, de registro audiovisual, porque ele me ajuda depois a voltar a brincadeira várias vezes. Voltar naquele momento específico. Eu passo 4, 5 meses analisando dados de coleta lá, que eu não conseguiria ficar voltando para a escola pedindo para as crianças brincarem várias vezes aquela brincadeira. Então, no vídeo, filmando várias vezes, de diferentes ângulos a brincadeira, eu começo a observar aspectos da brincadeira que o olho humano não capta enquanto está acontecendo a brincadeira e que a câmera às vezes capta. Por outro lado, também é sempre bom lembrar que a câmera, em função dos processos de enquadramento, foco, zoom, cor, né, a opção de gravar naquele momento e não gravar no outro, ou seja, a câmera também ela limita o olhar. A gente tem que estar sempre atento a isso quando está trabalhando com dado científico, né, para não cair na ilusão de achar que aquilo que a gente filma é a totalidade do fenômeno, né? E Rita, você realizou um estudo já com 63 crianças de 7 a 11 anos internadas no hospital. Como que funcionou o teu estudo? Então, foram feitos com as crianças de 7 a 11, porque até achei que concentrava um pouco mais essa questão do brincar, né? E a ideia foi, eu tinha um roteiro de observação que dizia respeito a um pouco a atitude da criança antes do brincar. Então, eu ia até o quarto, né? Já estava acordado com o responsável de que poderia ser feita a pesquisa. E aí ficava meia hora observando, sentada no quarto, o que a criança fazia, como se movimentava, e tinha algumas questões relacionadas a esse tipo de coisa. Aí, após essa meia hora, eu tinha uma combinação com um voluntário, que ele vinha até a criança, perguntava se ela gostaria de brincar, porque às vezes as crianças também não têm vontade. Mas, enfim, o voluntário pegava as coisas que a criança solicitava e ficava meia hora no leito brincando. Meia hora é o mínimo, depois ele poderia continuar. Após a brincadeira, eu retornava ao quarto e o mesmo roteiro, só que com a observação pós o brincar. E daí eu consegui verificar com isso, né, que as crianças se tornavam bem mais ativas, algumas estavam muito apáticas antes de brincar, então depois se tornavam bem ativas, a maioria levantava do leito, que não estava saindo do leito, não passeava pelo hospital, pelos corredores, fazia mais contato, inclusive com o próprio acompanhante, né? E daí o efeito que isso dá no acompanhante também. Mas, assim, ela de modo geral, se tornava bem mais ativa para tudo. Saía no corredor conversar com a enfermeira, conversava com outra criança que estivesse no quarto. Então, você percebia que depois de brincar, a disposição da criança mudava, né? Então, isso para mim foi bem evidente. Como eu tenho algum tempo de voluntariado dentro do hospital acompanhando, para mim foi uma formalização do que a gente constatava no dia a dia, de que brincar com o voluntário era bem importante para a criança ficar de uma forma mais ativa mesmo dentro do hospital e podendo estar melhor para passar tudo o que ela teria que passar, né? Nelly, você observou especialmente 4 brincadeiras. Chocopito, essa eu nunca ouvi falar, Mãe Polenta, Polícia e Ladrão e Dança. Que brincadeiras são essas e por que você decidiu observar essas brincadeiras em especial? Interessante, a decisão por essas brincadeiras passa por uma participação das crianças no processo de investigação. Veja só, isso também faz parte de uma técnica, né, de pesquisa, que é
fazer dos pesquisados também pesquisadores em determinados momentos. Então, eu fechei uma espécie de parceria com um pequeno grupo de crianças em alguns momentos que me ajudariam a encontrar algumas brincadeiras com características favoráveis às discussões que eu gostaria de fazer, né? Porque é um campo muito amplo de possibilidades, né? Veja quanta coisa a gente pode falar sobre o brincar. Mas eu queria tratar de uma coisa muito específica, que é a forma como a brincadeira traduz experiências sociais da criança. Como que a própria brincadeira em si é uma experiência societária, né? É um microcosmo social onde a gente enxerga o fenômeno social, né? A partir dessa construção simbólica que a Rita falou aqui, né? Desse processo de simbolização fantástico através do qual nos tornamos humanos, né? Fundamental para o desenvolvimento. Então, as crianças, na medida em que elas foram entendendo o desejo do pesquisador, a intenção do pesquisador, elas foram contribuindo, assim, nessas brincadeiras foram aparecendo mais do que outras, foram ganhando evidência, e eu optei por essas 4 porque elas são muito especiais para analisar esse processo que eu chamei de a invenção das brincadeiras. A invenção das brincadeiras pautada em 4 eixos, né? A assimilação do tecido, da estrutura social em volta, né? A adequação dos elementos das culturas vividas, ou seja, quando a criança não só assimila, mas interpreta aquilo que está no mundo e aí faz adaptações das regras, dos valores, né? Compreende a seu modo. Aí o terceiro processo, a invenção de algo novo, e aí é a brincadeira em si, né? Essa esfera temporária, lúdica, que dá conta de reinventar as coisas. Então a invenção é um terceiro elemento. E o quarto elemento, o quarto eixo é a transmissão, porque ao mesmo tempo que ela está assimilando, adequando, né? Adaptando, inventando, ela está transmitindo. Isso foi organizado em 4 partes, mas por efeito didático mesmo, porque tudo acontece ao mesmo tempo, não tem como separar, né? Mas é bem interessante. Chocopito é uma brincadeira inventada por um grupo de meninas numa escola que repercutiu na escola e no bairro. É uma brincadeira que se baseia em elementos de outras brincadeiras, bem interessante. Ela está exposta nesse documentário, quem quiser conhecer está no YouTube. A invenção das brincadeiras, né? Chama-se Brincantes, um documentário sobre a invenção das brincadeiras na escola. Tem o Chocopito lá, tem também a dança, que é um fenômeno aqui em Curitiba, a dança dentro das escolas, um rádio que toca um repertório dançante, conduzido pelos profissionais auxiliares de serviços escolares, os inspetores, né? E as crianças dançam. Em muitas escolas isso acontece aqui em Curitiba, é muito lindo de ver, e é também tema polêmico dentro das escolas, porque daí as danças vão enveredando também para a imitação das danças populares que estão na televisão. Sim. E a escola tem que lidar com essas questões, por exemplo, com o excesso de movimentos baseados, por exemplo, no funk, que provoca a indignação de muitos educadores por colocar a mulher muitas vezes como objeto, né? Erotizar demais o corpo feminino e tudo mais. Então, são brincadeiras que trazem o mundo para dentro da escola, né? Não são apenas recreação, são polêmicas, são debates intensos, né? Polícia e ladrão, mesma coisa, né? As crianças viram traficantes no meio da brincadeira para fugir e gostam, às vezes, de ser traficantes, não porque ser traficante é bom, porque gostam de fugir no pega-pega, porque é mais legal fugir, né? E aí você vai conversar com elas, você entende que elas percebem a diferença clara entre aquilo que a polícia faz e aquilo que os traficantes fazem. Elas têm uma construção disso muito elaborada. E como é fundamental não proibir o polícia ladrão. E quando ele se torna polêmico na escola, debater com as crianças em vez de proibir, né? Construir um conhecimento em cima disso, né? E a última brincadeira que você falou, a Mãe Polenta, uma brincadeira tradicional de Curitiba, aliás, de várias regiões, várias cidades aqui no sul do Brasil, que é linda de ver, é muito bacana. A mãe está fazendo polenta, os filhos pedem para comer a polenta, a mãe diz que só depois que eles fizerem todas as tarefas. Ela vai descrevendo as tarefas, até que a última é rezar. E depois, quando eles estão rezando, as crianças pedem para ir no banheiro, saem escondidas. Tudo interpretado teatralmente na brincadeira, é tudo teatro, né? E aí as crianças vão lá e comem a polenta escondida. Quando a mãe vê, ela fica braba. Aí vem uma parlenda, cadê a polenta? Daí as crianças respondem, o gato comeu, cadê o gato? Está em cima do telhado. Como é que eu faço para pegar ele? A mãe diz, e as crianças respondem,
pega a escada. E a mãe disse, se eu cair? Aí as crianças respondem, tô nem aí. E ó, saem correndo. E aí é um pega-pega. Ou seja, toda uma teatralização para, no final das contas, fazer um pega-pega. Típica brincadeira tradicional, com elementos arcaicos, como o uso da parlenda, a teatralização, fantástica, está viva a brincadeira, está pulsando, sendo transmitida, aí você vai nas escolas, você vê a brincadeira. Então foram essas 4 aí, as joias aí que eu encontrei no cotidiano da escola. Muito legal. E Rita, você estava contando sobre a observação que você realizou com as crianças hospitalizadas e você também fez entrevistas, né? Tanto com as crianças quanto com os acompanhantes. O que apareceu nessas entrevistas? Então, até o Nélio falando, para mim fica muito evidente o quanto o brincar é um brincar acaba sendo em qualquer lugar, né? Porque apesar da limitação que a criança pode ter dentro de um hospital ou a sua limitação naquele momento da doença, esse aspecto de algumas coisas, algumas brincadeiras, no nosso caso mais até alguns jogos, eles se perpetuam. E as crianças querem muito sempre aqueles jogos e os pais gostam de jogar com elas. Então mostra um pouquinho que esse universo ele se generaliza o tempo inteiro para um outro universo, né? Onde confirma isso que ele falou. Eu já vou falar sobre o que você me perguntou, mas é que para mim ficou bem evidente também outra questão que é da vertente da criação. Onde a criança, a partir do brincar, ela consegue criar, recriar, ressignificar. Então, eu estou num hospital, mas eu consigo entender e talvez ver de uma outra forma aquele hospital, mudar um conceito que eu tinha de hospital, do que é uma hospitalização, das dificuldades que podem aparecer, né? E o quanto esse momento é especial, porque vai ajudar a desenvolver várias coisas que depois vão se generalizar na vida, nas formas de se viver, de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar nas especificidades que vão acontecer na sua vida também, né? E a criança, então, mostra também assim, que o brincar dentro do hospital, apesar da criança não querer estar no hospital, isso sempre era padrão, né? Ninguém gostaria de estar, todo mundo queria voltar para casa, mas o brincar amenizava a situação muito. Então, o fato de eu ter uma ação de brincar, um momento para brincar, um espaço potencial para brincar, ou brincar no leito mesmo, e por meio de um voluntário que vinha me oferecer alguma coisa, tornava tudo mais fácil. Torna para a família também, porque a família muitas vezes não espera encontrar isso dentro do hospital, né? E aí, à medida que ela percebe que a criança pode ficar mais tranquila, menos angustiada, ter momentos até de prazer dentro do hospital, ela se tranquiliza. As crianças com a brincadeira acabam fazendo uma rede social, se conhecendo quem é o menininho ou a menininha do quarto ao lado, podendo até se relacionar de outras formas depois que saem do hospital. Existe também uma maneira muito solidária das pessoas se darem a partir da brincadeira, né? Então, uma mãe às vezes ajuda a outra, né? Dá uma olhada na criança ou envolve a criança na brincadeira para que a outra possa fazer alguma coisa que necessita naquele momento. Então, todas essas coisas ajudam de maneira geral, auxiliam a criança a ficar melhor dentro do hospital, sem dúvida nenhuma, se sentir melhor, e repercute para quem precisa fazer o trabalho do hospital muitas vezes, né? Que é a equipe de saúde. Então, a criança passa a ver de uma outra forma. Ela entende muitas vezes a equipe de saúde como alguém da família, até depois de um tempo, né? Ela tem um ideal muito heróico, assim, de se tornar, se ela se relaciona bem com o seu médico, sua enfermeira, de se tornar um médico, uma enfermeira, né? Ou alguém assim, porque ela entende dessa maneira. Então, o brincar acaba proporcionando e atingindo todas as áreas do hospital para a criança e tendo um efeito bem bacana, que é da criança poder estar um pouco melhor e proporcionar um bem-estar a ela e a família dentro do hospital. Rita, Nélio, obrigada pela presença. Parabéns pelos trabalhos, foram muito gostosos de ler. Parabéns. A dissertação do Nélio, A Invenção das Brincadeiras, um estudo sobre a produção das culturas infantis nos recreios de escolas em Curitiba, está no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar. O trabalho da Rita está na biblioteca da Faculdade Pequeno Príncipe.
A programação completa da UFPR TV está disponível no nosso site tv.ufpr.br. E se você gosta de conteúdo educativo, científico e cultural, curta a nossa TV no Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!